amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma semana começando com a gente refletindo sobre a Boa Nova pela ótica da classe trabalhadora. Uma saudação a todos e todas daqui de Recife, de Pernambuco, do país inteiro, de outros países, todos e todas nós em comunhão nesse tempo do discipulado e da missão. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Olá a todos, eu sou Elizabeth Miller, sou membro do Movimento de Profissionais Católicos, vivo em Medellín, na Colômbia. Vamos ler hoje o Evangelho, que é de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó
e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou da misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. É palavra de Deus. Bem, hoje a gente reflete a Boa Nova, seguindo esse tempo que o nosso irmão Reginaldo Veloso costumava chamar também de tempo do discipulado e da missão. A gente continua fazendo aquele caminho junto com Jesus, aquele caminho para Jerusalém. A gente deve lembrar disso em alguns domingos atrás, começamos isso. No domingo passado, como comunidade de fé, a gente parou um pouco para celebrar o martírio de Pedro e Paulo. Quando a gente fala martírio, a gente está falando aquilo que significa este nome mesmo, testemunha. Mas seguimos agora com o texto de Lucas, essa ida para Jerusalém. E aí, nesse caminho, Jesus se depara com outras situações, com outros encontros. É sempre bom a gente lembrar que caminho para ele, para Jesus, especialmente no texto de Lucas, não é só uma dimensão de sair de um ponto para outro. É fazer uma caminhada existencial, de fato. Eu encontro com várias pessoas, é a acessibilidade a várias pessoas, é o momento de fazer um caminho, de fato, com cada uma delas. Então, neste caminho, Jesus recebe uma pergunta e ela é importante para a gente refletir um pouco sobre o nosso caminho de discipulado e de missão. Nos últimos domingos, para cá, a gente vem refletindo como essa comunidade, como a gente pode ser como comunidade de missão, de fé e de vida. E aí, ora, a gente entende como é que a comunidade deve agir, como há 2 domingos atrás, ou também, em outro momento, como no domingo passado, a gente começa a entender que essa comunidade é modelada em Cristo. A chave é Ele. É Ele quem se dá para a sua comunidade, como chave, que abre o sentido da vida para a gente e para os nossos povos. Hoje a gente vai refletir um pouco, é interessante, mas ao mesmo tempo que a gente pode refletir como as nossas comunidades de fé podem nos ajudar neste caminho, neste domingo a gente vai refletir como algumas comunidades de fé, como algumas religiões, como algumas formas de ver a fé podem nos prejudicar. Esse texto que a gente leu de Lucas, que está no livro de Lucas, diz muito da síntese que se fala deste texto, dizendo que a Boa Nova, segundo Lucas, é a Boa Nova da misericórdia. De fato, esse texto busca a síntese no Sermão da Montanha. Sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Ora, a ele, Jesus, foi feita uma pergunta com malícia. O mestre da lei, que não tinha necessidade alguma de perguntar a ele, um simples homem, sobre a interpretação da lei, resolveu lhe fazer uma pergunta: o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus responde, como bom judeu, fazendo outra pergunta: o que é que a lei diz, como leis?
ele responde uma síntese, amando a Deus e ao próximo. Ora, esse sabia o que estava dizendo. De fato era isso. Só que ele faz uma pergunta sobre quem é o próximo. Ora, essa personagem é bem simbólica para a gente. Do ponto de pessoas, de lideranças, leigas ou não, religiosos consagrados ou não, sabem o que deve ser feito, sabem qual é a mensagem central, mas não sabem executar, não sabem fazer, não têm a vivência, a ponto do mestre da lei querer saber quem é o próximo. E aí Jesus, mais uma vez, conta uma parábola, uma das mais lindas páginas que estão no livro de Lucas. E ele primeiro diz, né, do sofrimento de um homem que sai de um canto a outro, em uma pequena distância, mas num cenário que é difícil, que é violento, e fica quase morto. Jesus cita um sacerdote que passa, mas está retornando do templo e por isso não pode ficar impuro. Olha e segue. Um levita, que também deveria estar no templo, e pelo mesmo modelo, que é uma espécie de serviçal do sacerdote, e ajudava nas funções do templo. Então, seguindo esse mesmo modelo, ele diz, eu não vou tocar, não vou chegar perto. Essas duas pessoas, essas duas figuras desta parábola, já deixam para a gente muito claro que a religião que nos afasta dos sofredores não é um caminho de experiência do movimento de Jesus. É preciso fugir, é preciso deixar de mão toda prática de fé, toda religião ou toda comunidade que quer, de várias formas, nos afastar dos mais sofredores. Nos afastar da misericórdia de fato, que é verter o olhar para o nosso próximo, para quem mais precisa. Nesse tempo que a gente está vivendo, né, de pandemia, de pobreza extrema no nosso país, um país que lutou tanto e agora, neste governo que aí está, volta para o mapa da fome. Também no momento de várias chuvas no Nordeste, enchentes, mortes, desabrigados e tudo mais, a gente precisa olhar se as nossas comunidades de fé voltaram o olhar para essa realidade ou se viram e passaram ao largo, como fez o sacerdote e o levita. Nenhuma religião, nenhuma comunidade de fé que olha para o sofredor e passa ao largo pode ser comunidade no movimento de Jesus. E a quem é que Jesus diz que se volta de compaixão? É o samaritano. Alguém para os judeus como motivo de rixa. Vamos lembrar que nesse caminho que Jesus faz, né, e seguindo para Jerusalém, nos domingos passados a gente viu que os samaritanos não receberam Jesus. Até dois dos apóstolos queriam agir com intolerância religiosa. Eu acho que vocês lembram disso. Então, Jesus tinha tudo para não citar um samaritano como personagem misericordioso. Mas é justamente ele a quem Jesus coloca como figura de misericórdia. Por quê? Alguém que é renegado, alguém que é discriminado, alguém que sofre preconceito da religião judaica de sua época, é justamente aquele para Jesus que pode ser manifestação de misericórdia de Deus. A primeira frase a que Jesus dá a este homem é: olhou e teve compaixão. Agiu com misericórdia. Ora, muitos dos que estão à margem de nossas comunidades de fé, à margem das religiões institucionais,
são justamente esses e essas que nos dão lição sobejamente de misericórdia, de solidariedade, de busca de mudança de vida para si e para quem está à sua volta. E essa lição Jesus nos dá. A ponto de, após contar essa história, perguntar quem é o próximo. E o mestre da lei diz aquele que teve misericórdia. O mestre da lei, com toda a história bonita, ainda se negou a dizer o nome samaritano. Ele nem o nome do samaritano queria dizer. Ele disse, quem foi o próximo foi aquele que agiu com misericórdia. E Jesus diz, então vai e faça o mesmo. Se a gente pegar o trechinho, isso nos alerta o nosso irmão de caminhada e de Bíblia, Francisco Cornélio. Se a gente pegar do momento em que o samaritano olhou e teve compaixão, tem mais de 10 verbos, tem mais de 10 ações que o samaritano fez ali. Amar, ser misericordioso, ser presença solidária, é agir. Não é olhar de longe e dizer, estamos com vocês unidos. Bem como, não só, para a gente não só falar de lideranças religiosas que não agem, para falar do nosso campo de luta e de fé, o samaritano não fez nota de repúdio. O samaritano não ficou dizendo, nós temos que demonstrar na rede social, estamos tristes com a situação. Não. O samaritano agiu. Nem ficou numa militância que apenas floreia na rede social, nem cedeu a uma religião que se afasta dos mais sofredores. E esse samaritano, que é o mais mal visto aos olhos da religião institucional, é a personagem misericordiosa que Jesus nos apresenta nesses dias. É bom a gente ficar com isso. Toda religião que se afasta do sofrimento do seu povo e ainda mais assume um projeto de morte, não é movimento de Jesus. Agora, nesse fim de semana, ocorreu a Marcha para Jesus, que é uma caminhada que acontece em São Paulo. É uma marcha, se diz que é marcha para Jesus, mas eu desconfio que ele é o único que não vai. Ora, lá estava o presidente da República, uma massa de jovens, supostamente vivenciando um simulacro, um teatro de ser uma marcha para Jesus. Enquanto o nosso povo está sofrendo, enquanto o nosso povo volta para o mapa da fome, desemprego total, quem vivia até no subemprego não pode mais viver porque a gasolina está cara, não há condições sequer de rodar de Uber ou de outros aplicativos. Enquanto o nosso povo está desabrigado por conta das chuvas, esta marcha recebeu mais de 1 milhão de verbas parlamentares, de setores evidentemente ligados ao presidente. Verba que não é usada para a solidariedade, para a vivência do evangelho. Verba que é usada para o marketing neopentecostal. Esse tipo de religião, esse tipo de comunidade de fé, não é a comunidade misericordiosa que tem seu modelo no bom samaritano. É preciso a gente entender isso, construir essa relação de solidariedade, que ao mesmo tempo se volta para os mais sofridos e denuncia a forma arcaica que as nossas comunidades de fé muitas vezes têm para seguir uma lei que a afasta do povo. Ora, é aquele que sofre preconceito, é aquele discriminado, é aquele mal visto, que é o exemplo de Jesus para a misericórdia de Deus. Ou seja, isso é um sinal de que a misericórdia
dele atinge a todos e todas nós, e todos e todas nós somos canais, somos membros, somos força ativa dessa misericórdia. Daí, era bom a gente voltar a um fato de que, no mês passado, várias comunidades, vários grupos, vários movimentos sociais celebraram o mês da diversidade, o mês do respeito a todos e todas, sua condição, sua forma de ver o mundo, de viver o mundo e de amar o mundo e amar no mundo. Muitas vezes as nossas comunidades de fé acham que os nossos irmãos e irmãs gays, lésbicas e trans não são canais, não podem ser referência de misericórdia, de amor, de potência solidária. E a boa nova que a gente vê hoje, que a gente escuta hoje, diz justamente que os que sofrem preconceito, os mais sofridos, aqueles que são marginalizados, aqueles a quem as nossas religiões dizem que vivem no pecado, são pessoas, é gente que pode manifestar a solidariedade e a misericórdia de Deus. Que a gente enxergue o mundo, que a gente enxergue as pessoas, da mesma forma que Jesus vê no seu exemplo, na sua parábola, um samaritano como alguém que pode viver o amor muito mais do que qualquer liderança religiosa de sua época. Que a gente possa fazer essa reflexão, que nossos irmãos e irmãs, que em muitas comunidades são mal vistos, ou são recebidos de forma, como a gente pode dizer, de forma camuflada. Muitas vezes, o que a gente escuta é numa forma de contemporizar e dizer: Deus ama o pecador, mas o pecado não. Então eu gosto dos gays, lésbicas e trans, mas não gosto de como eles vivem. Essas questões, essas condições não foram impostas por Jesus. Foram impostas pelo preconceito, pelo fanatismo religioso que até hoje macula as nossas comunidades de fé. Que a gente olhe naquelas pessoas que as instituições muitas vezes as veem de forma como viram aquele samaritano, que a gente olhe nelas a força, a potência solidária que Jesus manifesta entre todos e todas nós. Que a gente entenda quem é o nosso próximo. Porque segundo a leitura que Jesus expõe, segundo a parábola que ele conta, não é quem é o próximo, é de quem a gente se faz próximo. Ser próximo não é uma condição perene, constante. É aonde a gente se faz próximo. Na caminhada da vida, com quem a gente se faz próximo, com quem a gente se faz próximo. E aí a gente quer ser próximo e próxima de todos aqueles que foram tidos como os samaritanos, mas são potência solidária na boca de Jesus. Nosso abraço, nosso carinho a quem nos ensina com a sua luta, com a sua resistência, com uma resistência muito, muito, muito sofrida, vendo a cada dia amigos, amigas sofrendo violência, sendo mortos, mas que a gente aprenda com estas pessoas, com nossos irmãos e irmãs gays, lésbicas e transexuais, que vivem uma resistência apenas para ser, existir e amar, que a gente aprenda com eles e elas essa potência solidária, que estende a mão, que não se afasta, como muitas vezes as instituições fazem, mas que estão próximos, que estão próximas. Então, um bom domingo a todos e todas, uma boa semana, que a gente beba dessa fonte misericordiosa que o texto de Lucas nos propõe, que a gente possa caminhar mais com todos e todas,
todo mundo merece, deve, precisa ser incluído no projeto do reino de Deus. Se a gente diz que a palavra de Deus, se a gente diz que Jesus tem uma palavra para a classe trabalhadora, se a gente diz que Jesus tem uma palavra para os negros e negras, para os jovens, para as mulheres, Jesus e a Boa Nova têm uma palavra amorosa para nossos irmãos e irmãs gays, lésbicas e trans, que junto conosco são classe trabalhadora, que sofrem assédio moral, sexual, que sofrem violência, e que para eles e elas, para todos e todas, a Boa Nova seja parâmetro de bondade, misericórdia e acolhida, jamais de juízo. Que o samaritano, que Jesus disse, aquele que teve compaixão, inunde as nossas relações para a gente amar. Se Jesus conseguiu ver em dois grupos que se opõem amor, ou seja, o samaritano teve compaixão por um judeu, então a gente pode concluir que na boca do próprio Jesus, senão no próprio coração dele, tinha cravada essa frase de que qualquer maneira de amor vale a pena. Saúde, força, vida, amor, amor e amor, sob qualquer forma, de qualquer jeito, que a gente inunde esse mundo de amor, que a gente veja no outro, na outra, o nosso próximo, que a gente se faça próximo, sem preconceito algum, sem divisão nenhuma, sem critério algum, da mesma forma que Jesus ensinou ao Mestre, sem nenhum critério, sem nenhum mais ou senão. Que a gente viva o amor misericordioso e solidário para todos e todas. Saúde, gente. Força para todos e todas nós. A imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade se faça sempre, haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.